Capítulo 17, do 1 ao 7, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Nesse capítulo, é o 6º ciclo, porque nós já passamos por 5 ciclos. O 5º, ou o ciclo mais curto, foi o capítulo 15 e 16. Esse ciclo de repetição da história está aqui, do 17 ao 19. O que são esses ciclos? São 7 repetições de uma mesma história, só que contando com detalhes alguns fatos que no outro ciclo não foi explicado. Lembra lá do capítulo 14? Está lá no 5º, no 4º ciclo, aliás. Capítulo 14, lá que tem as 7 vozes, logo depois da marca da besta, que a gente discutiu, foi muito sobre isso. E aproveitando isso, lá no capítulo 14, no final do 4º ciclo, fala lá da Babilônia, caiu, a Babilônia que fez embebedado as nações com seu vinho, caiu. A primeira vez que é falado é lá. Aí depois, no capítulo 16, de novo, quando o mundo está sendo destruído, e fala, e o texto diz, nós vamos entrar depois, que Deus se lembrou da grande cidade, da Babilônia, por causa das suas prostituições. Mas a gente não sabe o que é isso. Aí o 17 e o 18 vai falar com detalhes o que é essa Babilônia. Que grande cidade é essa? Ela toma várias facetas, vários formatos: cidade, mulher, e por aí vai, viu? Irmãos, o capítulo 17, do 1 ao 19, é um amplo instantâneo interpretativo da 6ª e da 7ª taças, que predizem o juízo da Babilônia, que foi explicitamente profetizado pela primeira vez em 14:8, que eu já falei, Apocalipse 14:8, e também em capítulo 16, verso 19, também já falei. Irmãos, e esse capítulo 17 é como se ele tivesse no 5º ciclo, ele para no 6º e no 7º flagelo, ou taça. Entre a quinta e a 6ª taça está aí a Babilônia, está esses acontecimentos do fim dos tempos, guerras, tal, guerra espiritual, o povo de Deus e o Cristo contra dragão. E no 17 ele está explicando o que o 6º e a 7ª taça, 6ª e a 7ª taça. Interessante, a gente vai entender por que isso aqui. Então, Apocalipse é assim: você lê o capítulo aqui, só que tem lá um versículo que ele só vai explicar aquilo lá na frente, tá? É o que está acontecendo agora. Babilônia já foi falado lá atrás, mas agora vai ser explicado. Isso é uma característica da linguagem cíclica.
a linguagem que trata de repetições e explicações. Se fosse escrito de forma linear, do jeito que a gente pensa, né, a forma começo, meio e fim, a gente já teria tudo cronologicamente certinho explicado. É que os adventistas tentam fazer. Eles têm um quadro de escatológico magnífico, interessante, porém cheios de montagem de heresias e coisas que tem nada a ver na realidade, né? Mas é um quadro que eles, assim, dos últimos dias, que eles tomam por literal mesmo, né? 7 anos, vai haver 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, o anticristo vai perseguir por 3 anos e meio. Eles têm essa linha de pensamento, né? Mas nós estamos seguindo o pensamento diferenciado, né? Que é mais simbólico, tá bom? No verso 1, irmãos, esse julgamento é outra menção da resposta de Deus às orações dos santos, capítulo 6, verso 10, em referência ao capítulo 17, verso 1, o que o anjo está dizendo a João. Olha, eu vou te mostrar agora o julgamento da grande meretriz. Mas quem é essa? Ela é o terceiro aliado do dragão, terceiro aliado de Satanás. Lembra lá que ele levantou a besta do mar e a besta da terra. Aí o terceiro aliado aí, a meretriz, o dragão. Tudo isso é símbolo da monstruosidade, da pecaminosidade que é nesse mundo, tá? E aqui esse julgamento da grande Babilônia é uma resposta à oração do povo de Deus. Os crentes, os mártires que chegam nos céus, no 5º selo, verso 10 do capítulo 6, estão orando diante do altar do Altíssimo e dizendo que o Senhor faça justiça. E uma voz vinda do trono diz para eles: calmem-se, repousem, descansem, até que o número dos eleitos sejam completos. Então, eles teriam tempo aí de espera para que sua oração fosse atendida, de Deus julgar, de Deus sentenciar os inimigos de Deus, os inimigos dele, que massacrou o seu povo ao longo da história. O alvo, da grande meretriz é desviar as pessoas o mais longe possível de Cristo. Esse é o grande propósito da meretriz que nós vamos estar vendo nesse momento aqui. Daí ela é o oposto exato da igreja, que busca conduzir a Cristo as pessoas de todos os lugares. Veja que aqui é uma paródia, uma imitação, mais uma imitação às coisas de Deus. Por que uma mulher? Sempre ao longo da história, Deus tratou seu povo como uma mulher, uma noiva, uma esposa. Só que essa mulher, essa igreja que é descrita no capítulo 12, lembra lá da mulher vestida do sol? É a igreja gloriosa, brilhosa, linda, maravilhosa. João fica admirado com a beleza daquela mulher. Mas e aí o inimigo também imita, levanta aí uma mulher, que é um sistema, que a gente vai estar falando sobre isso, mas é uma mulher sozinha, uma mulher que tem muitos amantes, prostituta, a mãe das meretrizes. Ela não tem marido, ela tem amantes, ou seja, uma mulher solitária. E a mulher de Deus, a esposa do Cordeiro, ela tem um noivo, tem quem a segure, tem quem a sustente, tem quem a ame, porque os amantes dessa Babilônia não são coisas boas. Aqui, queridos, a mulher é uma imitação, a gente já está vendo aqui, é a história de duas mulheres, que estamos descrevendo aqui, uma santa e a outra profana.
Uma terá Cristo como seu esposo e a outra profana. Ela é a grande prostituta. Ela está sentada sobre muitas águas, no verso 1, né? O que são essas muitas águas? O próprio texto vai explicar. Lá no versículo 8, versículo 8 não. No versículo 15 ele diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha aí, se revelando quem é essa grande meretriz. Vamos chegar lá, né? O que ela representa? Porque essas muitas águas ela está assentada. Queridos, uma pessoa sentada na Bíblia, assentar-se, é uma postura de autoridade, é uma postura de soberania, de quem está mandando, de quem está conduzindo, de quem está querendo mandar, postura de rei. No caso, o texto diz que ela é rainha, né? E essas muitas águas são as pessoas deste mundo. Ela está impondo sobre as pessoas uma espécie de desejo de autoridade para que as pessoas sigam o que ela representa. Chega lá. A humanidade é controlada por essa imunda prostituta. Jeremias 51:13 diz assim: ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim. O julgamento da grande meretriz já foi profetizado. Isaías 51, quase capítulo 51, 53 também fala sobre. Então, sentada, né, em vários trechos de Apocalipse fala de quem exerce domínio, soberania, autoridade, né? No verso 2 que diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Os reis e as nações dados à prostituição é um simbolismo para a aceitação das exigências religiosas e idólatras da ímpia ordem terrena. Portanto, irmãos, a grande prostituta, segundo o Leandro Lima, especialista em Apocalipse, interpreta muito bem o simbolismo que ela representa. Ela simboliza o prazer praticado no mais baixo nível de hedonismo. É o império do prazer, o império idólatra do prazer. Esse sistema prazeroso, ele se manifesta em todas as instâncias da sociedade, irmãos. Na sua comunidade está esse império do prazer. A gente acabou de orar. Drogas, prostituição, as drogas lícitas também, enfim, tantas e tantos prazeres que as pessoas estão sendo conduzidas. Esse Deus que não é Deus, né? Não estou falando nosso Deus, mas esse ídolo que domina o coração das pessoas. Lembra lá que ela está sentada sobre as muitas águas, exercendo domínio sobre todos os ímpios, todas as pessoas que não pertencem a Cristo. Então as pessoas passam, em vez de amar a Cristo, amar a Deus, elas passam a amar o próprio prazer. Isso é o hedonismo em qual nossa sociedade está mergulhada. É normal hoje que as jovens, os moços, as moças, não valorizem o casamento, mas valorizem o relacionamento aberto, que valorizem o namoro a três. Está normal. O mundo está despencando ladeira abaixo com isso aí. Os pais deixando as meninas estarem com os meninos no seu quarto. Já dormir aí é melhor do que
melhor do que na rua. Famílias de bem, não estou falando famílias cristãs não, famílias de bem, deixando que as coisas, porque isso é um império das trevas, o prazer pelo prazer, os jogos eletrônicos, vícios celulares, prazer pelo prazer, televisões. Quando você, na pandemia, a gente, logo no início, assim, dava para ver da janela de casa, o que mais as pessoas compravam para se trancarem dentro de casa, adivinha o que era? TV. Não é pecado utilizar a TV, é uma bênção, quando bem utilizada, para coisas boas. Mas as pessoas, uma no quarto, uma na sala, uma na cozinha, na área de serviço, nos 2 banheiros, ou se tiver 3, se tiver um terraço, no quintal, cozinha, TV para todo lado. As pessoas não admitem o silêncio dentro de casa, não admitem o silêncio, é inadmissível o silêncio. E aí entra o império do prazer hedonista. Não, eu tenho que ter em toda a casa, porque eu tenho que estar a par de tudo, acompanhar tudo, e fica um prisioneiro, um escravo da tecnologia. Sabe, a gente, em vez de, só um exemplozinho, em vez de a gente pegar o elevador, ou sei lá, esperando o ônibus, em vez de a gente orar, que é orar em todo o tempo, né? A Bíblia diz, a gente, em vez de se lembrar de alguém orar, numa situação em orar, e na mente mesmo, ou pelas pessoas que você está vendo, a gente pega o celular logo, o tempinho que tem, já quer se atualizar. O império do prazer está em todas as instâncias, e nós somos a noiva do Cordeiro. Não podemos admitir nenhuma espécie de prisão, vício ou qualquer coisa que nos aprisione, que Cristo Jesus já nos libertou do império das trevas, da Babilônia, da meretriz que ela representa. Bial, um grande expositor de Apocalipse, diz assim: o efeito inebriante do vinho da Babilônia elimina todo o desejo de opor resistência à influência destrutiva da Babilônia, cegas para a total insegurança da própria Babilônia e para Deus como a fonte da verdadeira segurança, e as entorpece contra o temor de um juízo vindouro. O que ele quer dizer com isso? Que esse sistema prazeroso, ele é instável, ele não tem raiz, ele não tem estabilidade, ele não tem força, ele é um sistema fraco, mas ele se aproveita do desejo do coração das pessoas para que elas possam serem escravizadas por esse sistema. As igrejas neopentecostais, elas fazem parte desse sistema hedonista, em que as pessoas se escravizam por seus desejos. Quem sustenta o Edir Macedo? Quem é que sustenta o Valdemiro Santiago? Quem é que sustenta a R.R. Soares? Quem é que sustenta tantos outros líderes? Quem é que sustenta esses coaches, David Leonardo, Tiago Brunet, que estão enganando os povos, as pessoas? As próprias pessoas com os seus desejos hedonistas. Vai ver o que é que eles dizem. Tudo que as pessoas gostam e querem. Prazeres hedonistas. E aqui, esse sistema é fraco, mas ao mesmo tempo inseguro, e ele é como se fosse um efeito entorpecente na vida das pessoas. As pessoas ficam atônitas, ficam abestalhadas, ficam bestas, escravizadas com aquilo, e se entregam àquilo, são escravizados por aquilo.
E isso cega as pessoas de um grande julgamento que virá depois. Então, se eu estou sentindo prazer com o meu aparelho eletrônico, com as minhas drogas, com os prazeres sexuais, com o dinheiro que eu estou ganhando e gastando à torta direita, se eu estou sentindo esse prazer pela minha diversão exacerbada, eu vou ficar cego para um juízo, para um julgamento futuro. Eu não vou querer saber de uma coisa séria que virá. Aí quando você vai falar da volta de Jesus, isso aí que conversa, rapaz. Oxe, Jesus já voltou, ele veio até aqui, o inferno é aqui mesmo. Essas conversas derivadas do prazer pelo prazer, hedonismo, sistema de prazeres mundanos que entorpece as pessoas. Num linguajar mais chulo, fica alombrado, noiado com o vinho dessa prostituta, dessa mulher que dá prazer. É um simbolismo muito forte, irmãos. Não poderia, falar uma noite só, mas temos aí dividir esse pensamento, dividir esses versículos. O verso 2, não foi? A gente já acabou de falar. O verso 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa é a primeira visão. Eu havia esquecido de falar, mas esse ciclo são 7 visões. Ele diz aqui, que transportou-me o anjo e vi uma mulher montada. Primeira visão, são 7, tá bom? Esses ciclos são 7 e a gente vai ver uma por uma ao longo dessas exposições. Ela está no verso 4, 5 também, fala da mesma mulher. Diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome num mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Irmãos, essa mulher montada na besta, a besta é a mesma do Apocalipse 13. O que é uma besta? É um animal gigantesco, uma aparência colossal, gigantesco, monstruoso, enorme, e ela está montada nele. Essa besta é o sistema político, econômico, militar deste mundo pervertido, o sistema pervertido, em que o dragão é que está por trás disso. Então é um dos aliados de Satanás. E esse sistema prazeroso está em cima, está montado em parceria com esse sistema que já existe também. A besta, nós vamos investir tempo na próxima exposição, no próximo encontro. Mas vamos falar mais aqui da mulher. A besta nós vamos falar na parte mais difícil de Apocalipse de se interpretar, é a partir do verso 8, tá? A parte mais difícil, porque é muito enigmático, um jogo de palavras bem difíceis, que muitos teólogos estudiosos quebram a cabeça com relação a esse estudo. Mas vamos se deter aqui. E então, ele foi em espírito transportado para um deserto. E ali ele teve a primeira visão desse ciclo. Ela está montada nesse sistema, nessa besta. E essa besta é escarlate. Vamos falar do que é escarlata. Escarlata, é um pozinho, vem de uma planta, também de fusão de insetos dessas plantas. Escarlate era um vermelho. Existe o vermelho escarlate e o vermelho púrpura.
púrpura é um mais escuro, o escarlate é um vermelho mais vivo, não é claro, mas é um vermelho vivo, parecendo sangue, um vermelho mais brilhoso, é o do escarlate. Então, por que essa besta escarlate, e a mulher também né? Somente, diz um dos historiadores seculares, Tácito, né, que somente a realeza e os muitos ricos vestiam de púrpura, que era a cor da realeza, e de vermelho, a cor da riqueza, tipificando a imensa prosperidade comercial do Império Romano. Então, os irmãos do primeiro século estão recebendo o Apocalipse, e eles já estão vendo todo o sistema, tudo isso aqui no Império Romano. O que acontecia em Roma? Orgias, o império do prazer, homem com homem, mulher com mulher, muito vinho, cachaçada, drogas, tudo já existia. O Império Romano era a loucura das loucuras, diversões nas arenas, gladiadores, né? Pessoas morrendo lá, se divertindo com aquilo. Irmãos, então os senadores e toda a realeza, os ricos e os políticos, se vestiam de escarlate e de púrpura, essas cores que era tão difícil produzir e encontrar, então era muito caro, e assim poucas pessoas conseguiam se vestir de vermelho. Por isso que você vê o Jesus nos quadros, ele está de quê? Vermelho. O Jesus romano, branquinho do olho verde, cabelinho, deu uma escova melhor do que a de Jazz, barbicha bem feitinha, parecia que havia, né, Gillette naquela época. Não é aquele Jesus, não é o nosso, esqueça, dali não tem nada a ver. Aquela quadro da ceia, tem nada a ver com a ceia da Bíblia, aquela Santa Ceia ali, aquele quadro de Michelangelo. Enfim, o Império Romano, a estrutura gótica é muito diferente, tá? Então as artes deles são muito diferentes. Então esse vermelho de realeza, né? Então, e também, irmãos, representa o mais alto luxo do Senado romano. A ênfase no vermelho denota o mais horrendo dos pecados, pois a escarlata é uma figura da iniquidade humana. O que é que diz lá em Isaías 1,18? Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O vermelho do sangue de Cristo veio combater o vermelho do pecado. É o soro antiofídico. Quando você leva uma picada de cobra no hospital, o que é o remédio? Soro produzido pelo próprio veneno da cobra. É a mesma ideia aqui. O sangue de Jesus, que é vermelho, veio destruir, veio desfazer as obras do diabo no pecado, que é vermelho. Tá? E aqui esse vermelho, por que eles são vermelhos? Por causa, primeiro, para as pessoas se lembrarem, quem é que promove isso? É a riqueza e a realeza que promove todas essas coisas em Roma, e representa a iniquidade normalizada, instalada. Por isso que a besta é vermelha e a mulher está vestida de vermelho, tá? Mas a mulher aqui não está bem vestida, composta não, viu, irmãos? A gente vê algumas imagens aí as pessoas fazem as imagens dessa mulher vestida aqui, né? Mas aí é seminua, só com alguns panos vermelhos. Então João está admirando essa visão. A mesma besta que subiu do mar, né? Esse é o político econômico. Então ele dá 6 descrições dessa mulher. Quais são essas 6 descrições? Púrpura, escarlate, ouro, pedras preciosas, pérolas e cálice de ouro. 6 é o número do que em Apocalipse? Alguém se lembra? Do homem, porque o homem foi criado no 6º dia, exatamente.
Por isso lá o 666 tem tudo a ver, é número de homem, no capítulo 13, né? Acabou de ver. Então, 6 vezes é descrito essa mulher, 6 descrições, citando o prazer humano. Aqui, queridos, é uma figura, essa mulher que está figurando também uma prostituta de altíssimo luxo. Quem já viu aí essas reportagens aí de prostitutas de luxo? Teve até uma, né, que deixou de ser prostituta e tal, deu entrevista, aí acho que foi no Record, se não me engano. Ela disse que se drogava muito e ela se vestia muito bem, como qualquer parlamentar, quando era alugada, tinha programa com algum político. Então, dos mais diversos políticos ela já teve programa. Então ela se vestia. Aí o repórter perguntou: mas como é que você se vestia? Como é que era? Era escandaloso? Ela disse: não, como bem formal, as roupas bem formais. E ninguém desconfiava que era o camarada tá ali com uma prostituta de alto luxo. Então, no Império Romano, as prostitutas de alto luxo, elas usavam tantas pérolas, pedras preciosas, tantas coisas. De quem? Quem é que dava elas? Os amantes, os senadores, os homens de alta posição. E aqui, essa mulher representando esse sistema hedonista, esse sistema prazer pelo prazer, ela é chamada de também a grande Babilônia, a grande cidade. Riqueza, representando riqueza, bens, possessões. Então, quem desfruta dos prazeres tem o prazer como um Deus, como um ídolo. E o que é que essa pessoa oferece a esse ídolo? As coisas. Ela oferta, como nós ofertamos, né, nos cultos ao Senhor. Uma imitação. Elas ofertam a esse sistema, e esse sistema é rico. E o nome na testa? Mais uma paródia. Tem um nome na testa. Chamava-se o quê? Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Nome na testa, de novo. O Senhor, Ele marcou os seus com um nome. O seu nome, o nome do Senhor está em nossa fronte. É físico ou é espiritual? Espiritual. Não tem um nome tatuado aqui, ó, Jesus. Não tem. Não. Está o nome de Cristo. Nossa identidade. Pregou no domingo passado, né? Preguei sobre isso. Nossa identidade. O nome do Senhor. Eu carrego o nome dele na minha vida. E aqui é mais uma imitação, irmãos. Carregar um nome na fronte, mas só que é um nome confrontando a Deus. O nome na testa é mais uma paródia, mais uma imitação em relação ao nome, ao selo na testa do povo de Deus. Configura a identidade e propósito da mulher escarlate. Qual o propósito dela? É abominações, é desfazer tudo aquilo que a gente está fazendo. Você prega para a pessoa, fala de Cristo. Você prega para o crente lá que está se desviando, que está querendo os prazeres, você fala e tal, mas ele quer os prazeres que lhe satisfazem, que guerreia contra Cristo. Babilônia, a Grande, que é esse nome? A vossa, lá em 1 Pedro 5,13 diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. É uma saudação de Pedro, né? Porque ele diz em Babilônia. Já os apóstolos, para se referir a alguma carta, para falar de Roma, falava Babilônia. As pessoas que mandavam as cartas, os crentes, né? Babilônia. Para se referir a Roma. Porque tudo que havia na Babilônia anterior, que aprisionou o povo de Deus lá no tempo de Jeremias, tudo havia também ocorrido lá em Roma antiga, tá bom?
Nabucodonosor, vangloriando-se da cidade que possuíra, usou a expressão Babilônia a Grande. Está lá em Daniel 4:30. Olha aqui Apocalipse falando. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Da terra, né? Por que mãe? Mãe as caracteriza reprodução de suas mesmas características em outros. Ou seja, as características de uma mãe vai ser reproduzida dos filhos. Os filhos se parecem com a mãe, ou pega o jeito da mãe, da reprodutora. Essa é a ideia. Todos os que estão debaixo desse sistema prazeroso vão estar reproduzindo o mesmo oposto a Deus do que essa mulher. Portanto, o ímpio império romano do anticristo seduziu as outras nações para a imoralidade e idolatria, como também cometeu esses pecados abomináveis. E aqui, queridos, do mesmo jeito que a mulher representa todo esse sistema hedonista, prazeroso, prazer pelo prazer, mostrando o que eles têm a oferecer, é só isso, mais nada. É um sistema fraco, que depende do vício das pessoas, da prisão das pessoas. E no verso 6 diz: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Queridos, há uma associação natural, visto que o vinho tinto se assemelharia ao sangue e, portanto, a imagem é ainda mais impactante, remontando Apocalipse 13:7, que diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. A besta lá vencendo os santos, está lá descrita lá. Junto com ela, aqui agora no verso 17, junto com ela, a mulher vencendo os santos. Mas como assim vencendo? Vencendo fisicamente. Lembrará que nós somos vencedores. Nossa vitória é uma vitória estritamente espiritual e posteriormente física. Quando nossos corpos ressuscitarem com Cristo, viveremos para todos sempre. Mas enquanto estamos em vida, nós morrendo, fiéis a Cristo, nós morrendo pela causa de Cristo, estaremos perseverantes e amantes, amando o Senhor, tá bom? E João está se admirando porque ela está bebendo do sangue dos santos, que ao longo da história, as pessoas fincadas nos prazeres deste mundo detestam que nós denunciemos os seus pecados, denunciemos as suas iniquidades, denunciemos as suas atrocidades pecaminosas, suas idolatrias. O crente denuncia a idolatria pelas Escrituras. E aí, qual é a resposta? É retaliação, matança, genocídio, matar, perseguição. Os crentes, os irmãos estejam orando, pelos nossos queridos irmãos que trabalham com indígenas, Missão Novas Tribos do Brasil, a APMT também, e tantas outras missões sérias que trabalham com missões indígenas no Nordeste e na Amazônia, Pantanal, Sul-Mato Grossense. Muitos desses irmãos sofrem tamanhas perseguições porque estão pregando o evangelho para indígenas. Perseguições da FUNAI, perseguições de antropólogos, perseguições de variados níveis, sociólogos, de filósofos, da mídia. O próprio Carlos Carvalho, que é parceiro da nossa igreja, sofreu tamanhas retaliações no passado, terríveis. Eu não vou contar aqui, eu acho que os irmãos alguns já sabem o que houve no passado, tamanho que a tribo foi fechada e nunca mais eles puderam entrar.
mentiras e falsas denúncias da Globo e de outros veículos de televisão. Enfim, irmãos, nossos irmãos não podem nem divulgar nem fotos com os indígenas. Você vê aí os missionários quando compartilham fotos, não tem com indígenas, não pode, porque vão ser denunciados caso estiverem sido expostos. E assim, irmãos, no nosso Brasil, a perseguição é severa contra os crentes. Quando o Ricardo Lopes foi meu professor na disciplina de etnologia indígena, numa pós que eu tinha feito em antropologia lá na Universidade Evangélica, o Ricardo Lopes, ele foi missionário por 22 anos na Amazônia. Depois de ser missionário, e foi estudar, se formou em antropologia, fez mestrado, doutorado, grande estudioso. E aí, o governo Bolsonaro nos chamou para estar liderando um departamento de povos fechados, tribos fechadas na FUNAI. Meus irmãos, eles não aguentaram, tiveram que sair, porque foi tanto do processo, foi tanta de advogado, a AGU, a Advocacia Geral da União, tantas e tantas instituições que bateram de frente contra ele, contra a esposa, falsas denúncias, muitas mentiras, dizendo que ele iria mandar abrir as tribos, iria mandar missionários para lá, essa era a intenção do governo Bolsonaro e tal. Então eles contando para a gente as situações, meus irmãos, queira estar na pele deles, não tinham sossego, nem com celular. Na internet eram muitos perseguidores, cancelando ele e a esposa. Eles ficaram muito abatidos, chorando todos os dias. Até hoje eles sentem, e foi preferível que eles saíssem para que não ficassem mais prejudiciais. Foi perseguição severa, extrema contra eles. Para você ver o nível que existe no Brasil. Acho que Portas Abertas, devido a essa perseguição na relação indígena, deveria colocar o Brasil aí em um dos países perigosos de se trabalhar com indígenas, tá? Então, muitas questões que acontecem, E assim, irmãos, o mundo persegue o povo de Deus. Veja o sistema, tá? Esse é o sistema, como funciona. E Tácito, historiador romano, descreveu a carnificina ordenada por Nero, dizendo que os cristãos foram cobertos com peles de animais, rasgados por cães, crucificados, condenados às chamas e queimados para servir de iluminação noturna. 2.000 crentes numa via romana, durante a noite, iluminando a via para eles passarem. Perseguição terrível em Roma. E essa mulher está embriagada com o quê? Com o sangue dos santos. É esse sistema que mata e massacra. 6 vezes no Apocalipse, João escreve as palavras, o testemunho de Jesus, O sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Está no verso 6, ainda. E João está admirando isso. A frase pode ser uma referência à mensagem de Jesus ou ao testemunho que os santos sustentam em prol de Jesus. Essa visão o toma totalmente de surpresa, irmãos. Em vez da vitória dos santos, ele vê a morte e destruição física dos santos. Em vez do fim de Babilônia, ele contempla uma mulher esplendidamente adornada que cavalga altaneiramente numa besta. João está vendo uma mulher vitoriosa, aparentemente. Vitoriosa, derramando o sangue dos crentes, cavalgando. Aí João fica admirado. João, esse termo que aparece,
foi lá em Apocalipse capítulo 1, quando ele olha para o Cordeiro, para Cristo. Ele fica admirado, espantado, cai. Mas aqui ele fica admirado, então, meu Deus, e agora? Mas o anjo, chamando a atenção dele: João, no verso 7, diz-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Olhando momentaneamente para o sangue que a mulher derramara, João não consegue ver o quadro total. João não consegue ver o fim dessa mulher. Qual é o fim da besta e o fim da mulher? Mas o anjo está vendo. Pode também ter contribuído para o choque de João, o retrato simbólico da Babilônia sob disfarce de uma figura religiosamente fiel. Ela está vestida de modo quase idêntico à cidade noiva de Cristo, que é adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e vestida de linho. O linho é definido como os atos de justiça dos santos, em 19:8, o que pode ter levado João momentaneamente a pensar que a mulher babilônica não fosse totalmente má, mas tivesse algumas características espirituais atrativas. Essa impressão pode ter sido acentuada pelo fato de o sumo sacerdote no Antigo Testamento ser também descrito como adornado com ouro, púrpura, carmesim, linho e pedras preciosas. Irmãos, ele está vendo uma mulher esplêndida, cheia de pedras preciosas. Ele ia confundir com o sumo sacerdote, que era cheio de pedras preciosas também. E ele está muito admirado, vendo a beleza e o poderio dessa cidade, dessa mulher. Mas aí o anjo disse: não, nós vamos mostrar para você o que é que ela representa. É a mesma coisa lá de Daniel. Daniel fica espantado lá com aquelas visões. Mas peraí, Daniel, vamos te explicar essa visão. Em Apocalipse 5, verso 4, João chora quando vê que ninguém é digno de abrir os selos. E então um ancião lhe explica a situação. Em Apocalipse 7,13, o ancião prevê a perplexidade de João e explica o sentido de estes que estão vestidos de túnicas brancas. A presente passagem, aqui, 17, é a terceira vez em que João fica confuso. Portanto, um anjo interpreta o significado da cena para ele. Então, o que João está passando, queridos, nós também passamos. Nós ficamos atônitos, admirados com o poderio desse sistema. É um sistema aparentemente forte, um sistema que mata quem se opor a ele. É um sistema prazeroso, um sistema governista, ímpio, que destrói todos que passarem na sua frente. E assim, irmãos, por exemplo, se você está no seu trabalho e denuncia os atos iníquos, pecaminosos, errados que está havendo, tem muita coisa errada que ocorre, mas se você denuncia tantas e tantas coisas, principalmente os donos, os chefes, vai ver lá o que vai acontecer. Primeiro é a demissão, e olhe lá, né? Isso é pouco, né? Outras coisas podem acontecer, né? Tem questões que a gente, vê, ouve, fica calado. Mas vai ter coisas que a gente vai ter que vomitar. Tem questões que precisamos vomitar também. Enfim, o sistema é assim. E precisamos não ficar admirados com ele, porque a derrota deles é iminente, é daqui a pouco. E é no próximo encontro que vamos falar sobre isso, do verso 8 até o final do capítulo 17, até o verso 18. O que vai acontecer?
E também o capítulo 18, né? O que é que vai ocorrer também. Temos aí muitas boas coisas para compartilhar a respeito do fim, que é bom para aqueles que servem a Deus e ruim para quem segue esse sistema prazeroso deste mundo. Amém? Vamos orar nesse momento.